Olá, Gabriel, tudo bem? Tudo em paz? Graças a Deus? Que bom, esteja bem. Então, Gabriel, estou gravando essa aula para você, da nossa aula quando você esteve ausente, né? Nós falamos sobre o nosso livro Crescer na Alegria e na Fé, é o tema A Terra é de Todos Nós. Então, nessa aula, falava com seus colegas, né? Mostrando para você também desse livro, vou lendo alguns trechos explicando, assim como eu fiz com a sua turma. Viemos da terra, dela fazemos parte e a ela voltaremos. A terra não pode ter donos, ela pertence a todos os seres vivos. Então, nós já relembramos aí, quando Deus criou fez toda a sua criação, Ele coloca, as coisas nos lugares. Então, depois de tudo pronto, Ele cria o ser humano, né? Nós já falávamos sobre Adão e Eva, e ali eles ficam no paraíso, no jardim do Éden. Então, a terra foram criada para todos, né? Não tem dono. Mas nós sabemos que no decurso da história, nós sabemos que essas mudanças foram acontecendo, estão acontecendo. E continua dizendo o texto: quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, aqui viviam aproximadamente 5 milhões de indígenas, de índios. Então hoje nós estamos vendo que está bem reduzido esse número, né? Tiveram vários conflitos, muitas vidas foram perdidas, né? Índios sendo mortos por causa de brigas de terra, de domínio de território. Então a terra, quando os portugueses chegaram, já havia habitantes, já deve ter estudado isso em história, né? Sabe como que procedeu, como que as coisas aconteceram. Então, e a partir daí, nós vimos que ao longo dos últimos 500 anos, a partir da colonização portuguesa, os indígenas foram escravizados, mortos, expulsos das terras. Hoje são por volta de 800 mil indivíduos, né? Esses alguns dados já alguns anos atrás. Então, vai mostrando para nós que essa decadência, né, ainda continua. Então, além dos portugueses chegarem, já havia habitantes, não vou dizer que eles eram donos, né, mas estavam ali, pertencentes à terra. Então, houve esse conflito. Depois da colonização, esses índios que, além de não ter a sua liberdade, foram escravizados, explorados, né, tiraram a liberdade, enfim. E nós estamos vendo as consequências. Então, na luta, né, dentro do texto também, Israel também, o texto bíblico que vai trazer para nós, vai mostrando para nós os corajosos vão à luta. Então, Israel havia se afastado de Deus, não havia rei nem líderes para organizar o povo. Com dificuldade, os israelitas lutavam para sobreviver e se manter em Canaã. Então, Canaã foi aquela terra aonde Deus havia prometido, quando eles saíram do Egito, da escravidão, foram enviados para a terra prometida, Canaã. Você já sabe essa história também, né? O trajeto, passaram pelo deserto, 40 anos, até chegar à terra. Mas quando estavam próximos, Moisés manda 12 homens, né, aí até a terra para poder constatar. Realmente era uma terra farta, né? Tinha realmente aquilo que Deus havia falado. Muita alimentação, terra com fartura, havia o alimento para todos, mas tinha um porém, havia ali alguns habitantes, né, que já moravam ali, que eles tinham que batalhar para poder disputar a terra. Então houve uma disputa, porque a terra não tem dono, né, é direito de todos para poder se abrigar. Então uma situação mais difícil foi com os medianitas, que moravam naquela região. Houve um conflito, porque eles achavam que a terra era deles. E não é. Deus, quando encaminhou, a terra é para todos, né? Cada um no seu pedaço, cada um cuidando da sua parte. Então, houve ali um certo conflito para poder, porque é direito de todos terem, né, o seu espaço, né, para poder se produzir. Então, Deus prometeu e Deus cumpriu. Mas houve esse conflito também. Então, Deus fala... escolhe Gedeão, né, e fala para Gedeão para ele poder formar um exército para lutar contra aqueles medianitas. Então Gedeão reúne mais de 20 mil homens, né, para poder lutar. Mas Deus falou o seguinte: olha,
você está com muitas pessoas para lutar. E se vocês vencerem a luta, vocês vão se achar, vão esquecer de mim, vão achar que vocês são os melhores, que não teve a minha ajuda. Então Deus fala para Gedeão, olha, você fala para as pessoas, quem tiver medo, né, ou inseguro, pode ir embora e voltar para casa. Então é lógico, com aqueles que as pessoas estavam com medo, né, reduziu para 10.000 soldados. E Jesus Deus ainda falou, achou que ainda era muita gente. Quando chegarem ao rio, dispense os homens que se ajoelharem para beber a água. Então, olha para você ver as ordens de Deus. Mas Gedeão sempre confiando em Deus, mostrando para nós a fé, a perseverança. Então, aqueles que se ajoelharam para beber água foram dispensados. Então, restaram 300 homens. E esses 300 homens foi dado para eles, entregue para eles, a cada homem entregou uma trombeta e um jarro vazio com uma tocha dentro. Então, de madrugada, quando meia-noite havia a troca dos guardas, né, aquela escuridão, não havia luz, esses 300 homens dividiram em 5 grupos, cada um vindo de um lado com a trombeta. Então, eles começaram a tocar a trombeta e aqueles jarros sendo jogados, né? Então, os soldados que estavam trocando a guarda e os que estavam dormindo acordaram assustados com aquele barulho, eles não estavam preparados e eles começaram a lutar entre eles mesmo, que estava escuro, eles acabaram sendo derrotados e eles venceram a guerra, né? E o espaço que Deus havia prometido. Então, Gedeão foi escolhido como o líder, mas ele não aceitou. Ele disse que o rei deles é o Senhor, é o Deus, né, que reinará. Então aí voltou a viver a fé. Então, gente, é nessa história que vai trazendo para nós, para vocês, né, entenderem um pouquinho sobre isso. A terra de todos nós, que nós devemos cuidar da terra, cuidar do planeta, né, tirar da terra o sustento, assim como Deus havia falado quando Adão desobedeceu. Então o ser humano, ele tem direito à dignidade, né? Deus é justo e espera que a humanidade exerça a justiça também. Deus é justo. Então que nós possamos aprender com os ensinamentos de Jesus. Aí vem mostrando para nós, aqui nesse texto, que os antigos romanos acreditavam na existência de diversos deuses, por isso chamavam politeístas. Você também já deve ter estudado em história sobre isso. Então, uma deusa era a Luz Titia, que era a deusa da justiça, que é representada geralmente com os olhos vendados, carregando uma espada em uma das mãos e uma balança na outra. Os olhos cobertos simbolizam que o julgamento deve ser imparcial. A balança busca de equilíbrio entre o real e o possível, a teoria e a prática. E por fim a espada, a punição dura para os que não respeitam os direitos dos outros. Então, vocês podem ver que o Ministério da Justiça, ou o símbolo dos advogados, é isso, né? Tem essa estatueta, uma imagem com a balança, com os olhos vendados, a espada e a balança, mostrando para nós que a justiça ela tem que ser igual para todos, né? Como nós vimos por aí. Para uns, o mesmo crime cometido, para uns a pena é mais branda, para outros ela é mais severa. Há um julgamento, há uma condenação. Para outros tem um pouco de... é diferente. Então aqui mostra para nós, perante Deus, que a justiça de Deus ela é justa, né? Deus é justo. Então por isso que os advogados usam, né? E hoje nós temos vários segmentos dentro da área da advocacia. Então, muito bem. Então, entre os gregos, Luz Titia era conhecida como disse, filha de Zeus. Os antigos gregos romanos acreditavam que ela era a deusa do julgamento, trazendo paz e harmonia, punindo todos os que não observassem as regras com boa convivência. Então, ser julgado, né? Então, hoje nós estamos vendo aí por aí no nosso Brasil afora, no mundo, né? A justiça está sendo um peso, duas medidas, como diz o ditado, né? Então, nós precisamos ter esse entendimento, né? Ter a consciência de ser justo nas decisões. Então, dentro das outras doutrinas também, dentro do confucionismo, né? Que é uma tradição religiosa, filosofia chinesa. Seu fundador foi Confúcio, pensador que dedicou a parte da vida a refletir e ensinar suas ideias sobre moral das pessoas e o governo. De acordo com ele, o ser humano possui 4 partes importantes: o eu, a comunidade, a natureza e o céu.
né? Então esse paralelo, né? Essas quatro partes importantes dentro do conceito, né? Dessa doutrina religiosa: o eu, a comunidade, a natureza e o céu. Só podemos ser completos e viver em harmonia se conectarmos a essa realidade. Então, essa conexão através da fé, da nossa religiosidade. Então, gente, aí depois nós temos os moinhos de gastar gente, por exemplo, falando para nós: ao chegarem às Américas, os europeus consideraram as terras descobertas como propriedade deles. Contudo, os primeiros portugueses encontraram no Brasil mais do que uma terra inexplorada. Por aqui já vivia intensa população indígena. Por meio de colonização, os europeus começaram a ocupar as terras brasileiras. Os indígenas expulsos de suas terras, escravizados, resistiram como puderam, lutaram pela liberdade e maltratados no cativeiro. Mais de 1 milhão de indígenas morreram nessa época, o que eu acabei de falar com vocês, né? Então, alguns anos depois da chegada dos europeus, negros africanos foram trazidos escravizados ao Brasil para servir de mão de obra. Aí já entra a parte da escravidão também, que foi, né, tirada essa liberdade. Sem direito em liberdade e vítimas da opressão, os negros passaram a viver no Brasil de forma totalmente marginalizada. Mesmo depois da abolição, a população de escravos teve que suportar a distância social e cultural, fruto dos séculos e execução dos preconceitos. Então, assim, vai mostrar para nós toda essa caminhada, né? Então, nós temos essa consciência de valorizar a nossa terra, valorizar as pessoas, né? E assim Jesus pede para nós que nós sejamos justos, né? Sejamos equilibrados, né? Diante das nossas decisões. Então, Gabriel, essa foi a proposta da nossa aula que foi passada para os alunos nesse período que você se ausentou. Então assista a aula com carinho, né? Faça as anotações que você achar necessária. Esse conteúdo deve ser uma atividade já que nós iremos pedir para vocês, né, na atividade mensal, na bimestral, tá? Então deixa registrado aí, tá bom? Um forte abraço, fique com Deus, né? Melhoras cada vez mais, um abraço para você e toda a sua família. Um abraço, tchau!